Toda organização, ela precisa de gente. Independente de quão tecnológica tu for, tu vai precisar de gente. Então tu tem que entender que o ser humano vai impactar na tua atividade. E para isso tu precisa preparar esse ser humano. Existe uma necessidade muito forte, o mercado não prepara as pessoas para o ambiente da nossa necessidade de trabalho. Eu atendi muitas universidades no estado do Rio Grande do Sul, e até fora dele, né, mas muitas universidades como consultor, e tem uma característica na universidade, a universidade ela tem a profundidade do conhecimento, mas é muito complexo para a universidade andar na velocidade do mercado. Tá? No Brasil é fácil de entender se a gente olhar para a legislação. A nossa legislação ela nunca está na mesma velocidade do que as coisas estão acontecendo. Ela está um pouco atrasada porque tem que passar a lei, tem que passar o projeto para daí virar lei, para daí acontecer. Funciona parecido com o estudo, a educação. A educação ela não consegue acompanhar a velocidade. Então é o papel das organizações fazer para que ela tenha agilidade, ela compra para ela a sua responsabilidade de educar os seus colaboradores naquilo que ela precisa para o seu desenvolvimento. E aí entram muitas coisas diferentes, né? A nossa experiência há pouco passada, que é a questão do PDL, né, o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, ele serve muito para que os líderes tenham a sua mente mais cristalizada, mais aberta e possam buscar desenvolvimento. Buscar ferramentas, né, até de organização do tempo. E muitas empresas são muito operacionais. Às vezes a gente vê um líder que acaba ficando no operacional, não se dá conta, né, disso, não consegue delegar, por fim, não consegue desenvolver, né, as pessoas e aí acaba não tendo nem a chance de crescer. E isso a gente vê muito. E aí o que acontece, Lucas, se tu olhares para o ambiente educacional hoje, se tu fizer uma pós-graduação, mesmo uma graduação, a graduação não tem uma disciplina de planejamento e organização pessoal. Aí a empresa, ela tem que comprar essa briga de mercado, preparar o seu gestor. Esse, para mim, o módulo de planejamento e organização pessoal, que é uma aula que eu dou há bastante tempo, é um treinamento que eu dou há bastante tempo, eu costumo dizer que ele é um módulo muito aberto, porque ele ensina desde o planejamento de usar a agenda, como a sua gestão financeira. Ensina. É comentado para que as pessoas possam fazer o seu desenvolvimento e buscar aquilo ali. Mas tem mais coisas aí. E eu vejo a inteligência emocional como um aspecto muito importante, que às vezes a gente não consegue ver, né, num currículo, não consegue ver numa entrevista de seleção para uma vaga, e precisa desenvolver isso e vem desde casa. Né? Tu desenvolvendo ali, começa lá com os filhos, né? A gente começar a falar mais sobre isso, né? Depois ter adolescência, vai para o mercado de trabalho e chega lá sem essa base. Porque a gente falando de liderança, o líder ele tem que ser primeiro o líder de si mesmo. Não tem como liderar outras pessoas sem ter um autoconhecimento, né, uma autoliderança. A liderança ela passa primeiro por eu entender da minha vida, porque eu vou ser exemplo no meu papel de liderança, então eu preciso me entender, eu preciso me compreender. Tem uma frase muito legal que eu acabo utilizando em sala às vezes, que é o autoconhecimento. Ele ajuda muito na condução da liderança, mas ele precisa da inteligência emocional. A inteligência emocional, aí é o estudo do Goleman, né? Daniel Goleman, quando começa a trazer o assunto à tona lá em 98, eu comecei a estudar lá, ainda estava no final da faculdade, começa a estudar a inteligência emocional como um grande caminho para a liderança, caminho para a gestão, né? E aquilo me chamou muito a atenção, porque na época ainda tu tinha uma questão muito forte de inteligência sendo discutida como o fator de inteligência e a retenção de conhecimentos. Embora eu seja uma pessoa que estude muito, tá? Eu sou muito disperso, eu estudo muito, corro muitas frentes de trabalho, mas eu tenho uma dispersão alta, então eu não sou uma pessoa que tem muita retenção de conhecimento. Aliás, eu costumo brincar que eu fiz 2 coisas que foram favores para minha mãe, né? Eu fiz 2 vezes concurso, um para a Caixa Federal, outro para o Banco do Brasil. Felizmente eu não passei em nenhum dos 2, tá? Porque são favores para minha mãe. Fiz concurso. Na outra nem eu. Trabalhando na Caixa Econômica. Nem eu. Não conseguia. Hoje, mais maduro, tu sabes que é aquela coisa que a minha mãe enxergava, que a necessidade da nossa formação é, não, tu precisa ter um emprego, precisa ter uma condição que vai te dar isso. E isso era a versão lá, uma modalidade, se podemos olhar lá para os baby boomers, né? Muito aspecto financeiro e a segurança. Isso. Né? Não, ainda mais quando é homem, não, tem que dar uma segurança, provedor, né? Tem que ter ali o dinheiro para prover tudo. Sabe que eu tenho, esse para mim é um conceito que eu gosto das minhas oxigenações, inclusive de mentalidade. Eu me considero uma pessoa com um pensamento muito aberto, tá? E isso para mim é um desafio constante. Eu costumo tentar não correr o risco de cair na armadilha do paradigma.
Eu tento não correr o risco. Tento. Eu caio também, como todos nós, certamente caímos, tá? Mas o paradigma é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que isso é uma frase que eu ouvi numa palestra na Univates uma vez, de um professor que veio dar uma palestra sobre gestão universitária, e ele trouxe uma fala que eu achei maravilhosa, que toda verdade é relativa. Eu acho isso de uma profundidade. A verdade é completamente relativa. E aí, se tu entender que a verdade é relativa, tu entende que tem muita coisa relativa na tua atividade profissional. E o comportamento, ele vem sendo relativo conforme o tempo que tu vai trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar, o comportamento do líder tinha um perfil, aquele líder mandatório, autocrático, que era o líder que conduzia e eu obedecia. O comportamento vai evoluindo. Ainda é necessário tu fazer um comportamento autocrático, mas com mais leveza. Tu pode continuar mandando, mas tu precisa ser mais leve. O jovem hoje vem para o mercado de trabalho com um questionamento diferente que quando nós éramos jovens no mercado de trabalho. Então tem a questão o geracional impacta para nós. O mercado de trabalho é um mercado mais disputado de pessoas. Neste momento, né, o Rio Grande do Sul está com índice de desemprego de 4%. A empregabilidade quase total. Então o mercado de trabalho está aí. Tu tem gente trabalhando, tem uma mão de obra disponível que não tem uma formação necessária para nós e a empresa... E às vezes falta essa base. Falta. E quando chega no papel de líder, e o líder muitas vezes tem que tomar decisões ali muito profundas, e toma decisão o dia inteiro, todos os dias. E essa visão, né, do que é o melhor para a empresa, tirar as suas próprias, né, os seus próprios interesses e ter uma visão mais ampla. Porque às vezes chega um problema, né, se tu olha por uma visão, digamos, jurídica, é uma decisão. Se tu olha por uma visão de pessoas, é outra decisão. Então, como a gente estava falando, né, é importante ter essa visão macro, tudo é muito relativo, como a gente falou. Muito relativo. E a liderança, ela exige com que tu seja... A liderança exige decisão. É um discernimento que a gente precisa ter todos os dias. Não é nada fácil, porque se nós olharmos, eu hoje atendo... Eu já atendi... A minha última vez que eu fiz conta, que eu costumo brincar, eu fiz um inventário de quantas empresas eu tinha passado. Eu já passei por mais de 500 empresas durante a minha vida profissional. Então, é uma galera. Uma galera. Experiência. E é muito legal de ver coisas diferentes. Dentro de empresas. É bem legal ver coisas diferentes, sabe? Porque tu tem uma condição que tu percebe que a liderança é uma necessidade de tomada de decisão. A decisão, ela tem que olhar os aspectos tecnológicos, financeiros, pessoais, ambientais, mercadológicos. Então, ela tem muitas frentes de tomada de decisão. Isso tu não aprende na universidade, isso tu aprende na vida. Na vida. Até no meu mestrado eu fiz a dissertação que é o processo de tomada de decisão em empresas familiares. Ai, que massa. Então tem todo o aspecto, né, de tomada de decisão bem racional, com base em números, dados, né, embasado mesmo, teoricamente. E tem a outra decisão que é mais emocional. Então, e aí vem todas as vivências, né, da pessoa, desde infância, vivência dentro da empresa e o aspecto emocional. Então, esse assunto, assim, de tomada de decisão, eu adoro. Não, é muito legal. Eu fico brincando, eu que atendo muito... Bom, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul. O Brasil é recheado de empresas familiares, né? Recheado. E aí tu começa a te envolver com empresas familiares, eu sempre brinco que tem as decisões da semana e as do domingo no almoço, né? Tem. Então, eu acho maravilhoso, né? Aí tu sai com uma decisão na sexta-feira e eles almoçam. Eu já passei por uma empresa que eram 3 irmãos, eu costumava chegar na sexta-feira, depois nós fazer a reunião com eles e dizer, vocês combinem comigo que vocês não vão mudar no domingo, por favor. Deixa para que eu possa... Ou me convida para o almoço, para que eu decida junto. Porque, leva a reunião lá pro domingo. Porque é natural a empresa familiar ter essa relação. E que é muito bonita. Tá? A gente não pode desmerecer isso, porque os negócios funcionam assim. E empresas familiares, pelos estudos, né, e é comprovado que tem uma longevidade, que se recuperam muito mais rápido do que empresas que não são familiares diante de uma crise todas as empresas passam. Crise é negócio de empresa, né? Não existe empresa sem crise. Não existe. Bom a cada período. É cíclico, tá embaixo, tu vai ter crise, vai ter alta, vai ter mercado, vai ter concorrência, vai ter que administrar pessoas, vai faltar gente, a tua estratégia não vai dar certo, vai testar, vai errar. E aí que vai também o papel do líder, né? O executivo que está ali no dia a dia, dando o ritmo para a equipe, dando também essa segurança para a equipe.